Listo. Buenos días a todos, buenas tardes para todos. Gracias por asistir a nuestro seminario número 77. En el día de hoy tenemos como invitada a la doctora Vanessa Ribeiro. La doctora Vanessa nos va a presentar su trabajo titulado El polen como herramienta para entender la relación entre plantas y abejas. La doctora Vanessa tiene graduación en licenciatura en Ciencias Biológicas por la Universidad Jorge Amado. Es especialista en medio ambiente y sostenibilidad con énfasis en educación ambiental por el Centro Universitario Jorge Amado. Tiene maestría en botánica por la Universidad Estadual de Feira de Santana. Es doctora en botánica por la Universidad Estadual de Feira Santana. Y sus focos de actuación principalmente están enfocados en la propolis, palinología, productos apícolas. Realizó doctorado Sanduís en el Instituto Politécnico de Braganza, actuando en el área de análisis físico, químico y biológico de los productos apícolas, con énfasis en propolis, geopropolis. Realizó investigación en el Smithsonian Tropical Research Institute, actuando en la identificación de polen encontrado en muestras colectadas de la isla Barro Colorado de Panamá. Realizó un postdoctorado en la Universidad Federal de Mato Grosso, realizando investigación de la investigación palinológica. Y actualmente hace postdoctorado en la Universidad Estadual de Norte Fluminense Darcy Ribeiro en el área de ecología aplicada. Entonces, sin más, le doy la palabra a la doctora Vanessa, agradeciendo por su participación en el evento. Graças pela invitação e boas tardes a todos. Eu vou falar minha apresentação em português, porque é o idioma que eu domino mais, mas se alguém tiver alguma dúvida no final da apresentação, vocês podem me questionar, ok? Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje sobre o pólen, né, e como ele pode ser utilizado como uma ferramenta para se entender as relações entre as plantas e as abelhas. E que relações são essas, né? As plantas e as abelhas, elas possuem uma relação que a gente chama de mutualista, uma relação que é benéfica tanto para as abelhas como para as plantas. As plantas, elas se beneficiam, né, do processo que a gente chama de polinização, assim como as abelhas, né, elas visitam as flores em busca de recursos, né, dos recursos florales. E o que é a polinização, né? As plantas, nesse caso, as plantas com flores, né, as angiospermas, elas são sésseis, então elas precisam de um mecanismo que leve, né, o seu gameta de uma flor para outra, para evitar, né, que ocorra a autofecundação, porque é importante, né, para esses organismos que ocorra a variabilidade genética. Então, esse pólen, ele precisa sair de uma flor para outra, né? O pólen, ele está localizado, né, como vocês podem ver ali na gravura, nessa partezinha, né, amarela do estame, e ele precisa chegar no estigma de outra flor, para que ocorra, então, né, a variabilidade genética. Isso pode ocorrer através de alguns mecanismos, né, de alguns meios, pode ser meios abióticos, né, como o caso do vento, da água, e animais, sendo que dentre os animais, o que se acha, né, que seja mais específicos e que seja mais tenha uma capacidade maior, né, de realizar levar, né, esse pólen de uma flor para outra, seja os insetos como as abelhas. E as abelhas, elas vão visitar as flores em busca de algo, né, já que é uma relação benéfica para ambos. Uma das coisas que elas buscam, né, nessas flores é o que a gente chama de néctar, né, como vocês podem observar aqui nesses vídeos, né, o néctar, ele é um alimento energético para essas abelhas. Então, elas visitam essas flores, como aqui a Apis mellifera está visitando essa flor de margarida, né, uma asterácea, e aqui, no caso, essa abelhinha aqui da tribo Aglochlorine está visitando, né, essa flor e também está coletando o néctar. Então, um dos recursos que as abelhas vão buscar nas flores é o néctar. Entretanto, existem algumas abelhas, né, como o caso das abelhas solitárias que a gente chama de abelhas coletoras de óleos, né, como as centres e epícaris,
elas visitam flores, né, principalmente as flores da família Malpighiaceae, que elas possuem suas flores uma estrutura, né, que produz um óleo, que elas coletam esses óleos para fazer os seus ninhos. Então, algumas abelhas também, além de néctar, buscam esses azeites, né, florais ou óleos florais em flores de algumas famílias, como da família Malpighiaceae. Outro recurso que a abelha também pode, né, buscar nas flores é resina. Como vocês estão vendo aqui nesse vídeo, nessas abelhas sem ferrão, elas estão buscando essa resina que é produzida por essa planta, né, da família Clusiácea, né, do gênero Clusia, e elas utilizam, né, essa resina para produzir a sua própolis, né, própolis, que elas, né, utilizam, né, para recobrir a parte externa dos seus ninhos. E outro recurso, né, que as abelhas também buscam nas flores é o pólen, né, que talvez seja o recurso mais assim importante, porque o pólen é o elemento proteico, né, que essas abelhas utilizam para nutrir as suas larvas, que vão se desenvolver, formando, né, depois a abelha adulta. Como vocês podem observar aqui nesse vídeo, né, um Apis mellifera visitando a flor de cosmo da família Asterácea, vocês podem ver que aqui na perna dela, né, ela está lotada de pólen, como vocês podem observar aqui também nessa gravura. Mas então, né, o que seria o grão de pólen, né? O grão de pólen é uma estrutura microscópica das plantas com sementes, né, as fanerógamas, que são portadoras da célula reprodutora masculina. Então, se vocês forem lá na flor, mais especificamente na antera, vocês vão ver que eles possuem alguns grânulozinhos bem pequenininhos, né, amarelo. Nesses grãos existem células que vão se dividir, né, por meiose, e vão formar uma célula maior, e dentro dessa... Te creo como organizadora. Un poquito de café antes de irme. Olha, algum problema? Posso continuar? Olá, posso continuar? Sí, profe, puede continuar. Ok. Então, nessas células maiores, eles vão conter, né, essa célula reprodutora, que então precisa chegar na outra flor para chegar no estigma para germinar e liberar, então, né, o núcleo, que vai, então, fecundar, né, o óvulo daquela outra flor, formando, então, as sementes e, assim, o fruto. Então, eu trouxe aqui essa gravura, né, de uma antera da planta Esquinus terrebentifolia, né, anacardiácea, aroeira vermelha. E se você fizer um zoom bem aqui no centro dessa antera, você vai ver que possui alguns grânulos, né, bem pequenininhos. Se você fazer um zoom maior, você vai ver que ele tem essa aparência aqui. Então, o grão de pólen nada mais é do que uma célula. Então, como uma célula, ele vai possuir, né, partes da célula, que são o quê? A membrana plasmática, o citoplasma, núcleo, mas o que vai diferenciar o grão de pólen é que em sua membrana ele possui algumas estruturas que a gente chama de ornamentações, que variam entre as plantas. Então, devido a essa característica, as plantas vão produzir pólens que são diferentes morfologicamente entre eles. Então, a partir dessa característica, tem como a gente saber aquele pólen de que planta, né, ele pertence. Usar, então, pólen, né, como caractere, né, de classificação e de identificação. Outra característica que o pólen tem é que ele sempre ele pode ser visto de duas formas na lâmina. O mesmo pólen ele pode ser visto de duas formas, no caso. Ele pode ser visto nessa vista que a gente chama de equatorial e na vista polar. Então, o mesmo pólen, como vocês podem observar aqui, a Jacquemontia, a Adenolocaíma e a Cedrela, ele pode ser visto de duas formas. Então, é outra característica que é utilizada, né, para a gente conseguir, então, diferenciar os grãos de pólen entre as plantas. Eu trouxe aqui para vocês esses exemplos só para exemplificar, né, que plantas elas vão produzir pólens que são muito diferentes entre eles, né? Por exemplo, aqui, você pode ver que tanto a Cosmo como a Hipomea produzem pólen que tem alguns espinhos, entretanto, eles são bem diferentes entre eles. Então, através dessas características que o pólen tem como a gente saber, a partir do pólen, a qual planta, né, ele pertence.
A área dentro da palinologia que a gente estuda, né, é a descrição que a gente descreve o grão de pólen, a gente chama de palinotaxonomia. Como eu falei para vocês, né, o pólen ele pode ser associado a uma determinada planta, mas o que pode ocorrer também é que plantas de mesma gênero, como é o caso aqui dessas mimosas, né, mimosa pudica, a escabrela e a sensitiva, que são ambas todas da mesma família Fabaceae, eles vão produzir o mesmo tipo de pólen. Então, a gente usa uma terminologia que a gente chama de tipos de pólen, né? Ou tipos polínicos, que, na verdade, ele não está relacionado a uma planta específica, e sim a um grupo de plantas que vai produzir um pólen que é muito igual, né? Que é igual entre elas. Aqui, nesse caso, a gente tem duas famílias diferentes, né? A Combretácea e a Melastomatácea, que, como vocês podem observar, eles possuem pólen muito iguais entre eles. Então, a gente não tem como saber, né, vendo esse pólen, se ele é uma Combretácea ou se ele é uma Melastomatácea. Então, a gente associa todos esses grãos no tipo que a gente chama de tipo Combretácea Melastomatácea. As famílias botânicas, elas podem ser divididas, né, as plantas, em dois grandes grupos. Os grupos que têm pólen, que a gente chama de externopolínicos, que vão produzir pólens que são muito iguais entre eles, que a gente não consegue diferenciar, como é o caso aqui da mirtácea e da poácea, que, como vocês podem observar, são pólenes muito iguais. Então, assim, é difícil quando você vê ele numa lâmina, né, quando você tira esse pólen, por exemplo, de uma abelha, saber, né, especificamente a qual planta ele pertence, já que a família, né, Mirtácea, produzem pólens tão iguais. A gente sabe dizer que ele é uma Mirtácea, mas você não consegue dizer com 100% de certeza a qual planta dentre essa família ele pertence. Entretanto, né, existem famílias que a gente chama de euripolínicos, que eles vão produzir pólens, né, que são muito diferentes entre eles, como é o caso da Fabácea e da Rubiácea. Né, vocês podem ver aqui que os pólens são muito diferentes entre eles. Então, é uma característica também, né, que algumas famílias botânicas têm, algumas plantas. Bem, e uma área que a gente também tem dentro da palinologia, que a gente chama de palinologia aplicada, que é quando você pega as características do grão de pólen, né, o pólen, e usa ele para tentar entender outras áreas dentro da ciência. E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês, de como a gente pode, então, né, usar o pólen para entender a relação entre as plantas e os animais. Porque a gente pode tentar entender a relação, né, das abelhas com as plantas, como eu vou falar aqui para vocês, mas também o pólen pode ser utilizado para se tentar entender a relação das plantas com outros animais, como mamíferos, como os morcegos, e como aves, né, como o colibri. Então, esses animais, eles visitam, né, essas flores em busca de recursos. São eles o néctar, o pólen, a resina e os óleos, né, ou azeites. Falar aqui rapidamente para vocês sobre, né, o nosso objeto de estudo, né, falar um pouquinho das plantas, agora eu vou falar um pouquinho das abelhas. A gente pode dividir, né, as abelhas em dois grandes grupos. As abelhas que a gente chama de sociais, como é o caso da abelha africanizada, né, a Apis mellifera, e a abelha que ocorre muito aqui no Brasil, que a gente chama de abelha sem ferrão, abelhas nativa, como a Melipona monduri. Essas abelhas sociais, né, são chamadas de sociais porque elas vivem, né, o que a gente chama de sociedade. Elas têm um sistema de castas, né? A gente tem o zangão, as operárias e a abelha rainha. Além disso, essas abelhas sociais são aquelas que produzem, né, o mel. No caso aqui, eu trouxe para vocês gravuras da Melipona scutellarius, né, que a gente chama de urso nordestina, que é uma abelha sem ferrão, que ela estoca o pólen e ela produz o mel, né, nesses potezinhos aqui. E esse vídeo aqui da Melipona monduri, que vocês podem observar, né, que elas estão produzindo, né, os potezinhos com mel. Então, essas abelhas sociais são aquelas, né, que produzem o mel. E tem as abelhas, né, que não são sociais, como, por exemplo, né, as abelhas solitárias, como a Epicris flava e a Xilopora frontalis. Essas abelhas, elas não têm, né, esse sistema de castras, elas vivem, né, basicamente solitárias, e o que elas fazem elas colocam, né, os seus ovos, e depois que elas fecham esses ninhos, acaba que aqueles, né, ovos vão eclodir, né, as larvas vão se desenvolver formando uma nova abelha, e as abelhas, elas não têm contato entre elas, ou seja, aquelas abelhas que acabaram de nascer, acabam que nem, né, convivem, né, com as outras abelhas, diferente do que ocorre com as abelhas sociais, né?
onde as abelhas filhas, né, acabam convivendo, né, com a abelha rainha. Essas abelhas, elas não produzem mel, só que elas são muito importantes, principalmente, né, devido a algumas relações que elas possuem com alguns grupos, né, de plantas. Elas são responsáveis, né, pela polinização de alguns grupos específicos, né, de famílias botânicas, como é o caso das abelhas coletoras de óleo, né, como as epícaras e as centres. Essas abelhas, elas coletam esse óleo, como eu falei anteriormente para vocês, né, na produção do seu ninho, e elas têm uma associação com essas plantas da família Malpighiaceae, que produzem esses óleos. Então, elas são quase que responsáveis, né, pela polinização desse grupo, né, dessas plantas. Aqui eu trouxe um vídeo para vocês de Epícaris flava, que aqui é o ninho dela, né, e ela está... Outra associação também que existe é entre as abelhas vibradoras, né, ou zumbadoras, com algumas plantas, né, que possuem esse tipo aqui de antera, né, que a gente chama de poricida. Essas anteras, elas são bem unidas, como vocês podem observar aqui, e o pólen, ele é liberado apenas por um pequeno orifício que tem aqui. Então, essas abelhas, como abelhas das tribos Exomalopsine e Aglochlorine, elas possuem, né, uma relação com essas plantas porque elas conseguem vibrar, e ao vibrar, elas liberam, né, esse pólen, como nesse vídeo aqui, né, o que a gente chama de buzz pollination, né, elas vão vibrar e vão liberar esse pólen, que vai acabar saindo, né, de dentro dessa antera, grudando no corpo dela, e assim, dessa forma, ela consegue levar, né, um pólen de uma flor para outra, né, ocorrendo, então, a polinização dessas espécies, né, dessas plantas com antera policida, como é o caso, né, das solanáceas, por exemplo, né, o tomate, a pimenta. Outra associação que também existe é entre a xilócopa, né, essa abelha xilócopa, e as espécies, né, do gênero Passiflora, né, da família do maracujá. Essas abelhas, né, no caso, elas são bem grandes, e é importante porque a parte reprodutiva da flor da passiflora, ela fica aqui em cima. Então, e o nectário, né, que essa planta, ela produz muito mais néctar do que pólen. Então, as abelhas que visitam ela estão buscando mais néctar do que outro recurso. Mas o nectário, ele fica aqui embaixo. Então, é necessário que uma abelha grande venha para pegar esse néctar e encoste aqui para conseguir, então, se melar de pólen e levar um pólen de uma flor para outra. Se for uma abelha de um corpo menor, ela acaba que ela consegue coletar o néctar, mas ela não encosta aqui. Então, a polinização acaba não acontecendo. Então, não é vantajoso, né, para a planta. Eu trouxe aqui um vídeo para mostrar bem a vocês isso, né? Você vê que a xilócopa está aqui coletando, né, o néctar, e ela acaba encostando aqui, se mela toda de pólen, e ela vai para outra, e acaba que a parte feminina encosta, né, aqui, e esse pólen consegue chegar no estigma. Bem, e como a palynologia, então, pode ser utilizada, né, para a gente entender essa relação entre as abelhas e as plantas? Existem duas áreas dentro da palynologia aplicada que a gente pode utilizar. É o que a gente chama de melissopalynologia e a etomopalynologia. A melissopalynologia, como o próprio nome diz, está relacionado ao mel. Então, é a área da palynologia que estuda o pólen que está presente dentro dos produtos das abelhas, né? No caso do mel, do pólen apícola, do própolis. Através da melissopalynologia, tem como a gente diagnosticar a qualidade e a origem botânica, né, dos méis e desses produtos de abelhas. E além de também saber, né, direcionar geograficamente, né, através das plantas que a gente acaba identificando, de que região aquele produto está sendo, a abelha está visitando para, né, produzir, né, esse produto. E como isso é feito, né? A gente faz a análise desse mel através de um processo que a gente chama de acetólise, e a gente elabora, então, né, lâminas, e ocorre, então, a identificação ao microscópio. Como isso acontece, né? Eu trouxe aqui exemplificado, né, o que seria o processo da acetólise. A gente adiciona mel, né, uma mistura de álcool com água,
ela sofre algumas centrifugações, e após essas centrifugações, a gente adiciona o ácido acético. Esse ácido acético, ele é importante porque ele vai retirar a água, né, já que a gente adicionou água, e também porque como o pólen, ele é uma célula, ele contém, né, líquido em seu interior. E como a gente vai fazer uma mistura ácida, né, no caso da cetólise, que a gente mistura anidrido acético e ácido sulfúrico, na proporção de 9:1, é necessário, então, né, retirar toda essa água. Então, após essa cetólise, a gente vai montar lâminas, e essas lâminas são, então, observadas ao microscópio óptico, né? E, então, a gente consegue visualizar esse grão de pólen. Como, por exemplo, aqui, né? Aqui é uma lâmina de mel, no caso, né? De Apis mellifera, e vocês verem que tem uma infinidade de pólen aqui. Esse aqui, por exemplo, que eu exemplifiquei, é um pólen que está, pelas características deles, a gente associou ele, né, a essa planta aqui, né, que é o tipo acácia da família Fabaceae. Aqui é um trabalho, né, que foi feito com mel, retirado dessa abelha sem ferrão, né, a Melipona scutellaris, e a gente encontrou uma grande variedade, né, de plantas, né, de pólen que estão associados no mel dessa abelha. Aqui eu destaquei esse tipo, né, Borreria verticillata, da família Rubiácea, e que é uma planta que fornece bastante néctar, né, para essa abelha, que é uma fonte de néctar para essa abelha nessa região onde, né, esse produto foi coletado. Aqui é um trabalho que foi feito com pólen apícola, né, da Apis, na região do sul da Bahia, aqui no Brasil, e dentre os, a gente também encontrou uma grande variedade de pólen associado, né, ao pólen dessa abelha, e dentre eles a gente destacou, né, o tipo Coccus nucifera, né, da família Arecácea, né, o coco, que é uma principal fonte, né, de pólen para essas abelhas lá naquela região. Já aqui foi um trabalho que foi feito com a própolis, né, dessa mesma abelha sem ferrão, a Melipona scutellaris, e a gente também encontrou uma grande variedade de pólen presente na própolis dessa abelha, e dentre os tipos a gente destacou, né, o tipo Proteum petaphyllum da família Proceraceae, que é essa planta aqui, que a maior parte da própolis ela é formada de resina, e essa planta aqui ela produz uma resina em seu caule, e a maior parte da resina, então, da própolis, que é feita por essa abelha, a fonte dela é essa planta. Bem, outra área da palenologia que a gente pode utilizar, né, para estudar, né, o pólen associado com as abelhas, é a entomopalenologia, que a gente vai estudar, então, o pólen que está presente no corpo dos animais, no caso aqui dos insetos, e mais especificamente das abelhas. E a partir desse pólen, a gente consegue determinar a origem e os hábitos alimentares desses animais, e também, né, saber, né, qual é a distância que esses animais estão percorrendo, já que através do pólen a gente consegue saber quais são as plantas, e assim, né, diagnosticar quais são as áreas, né, que essas abelhas, até que distância elas estão indo em determinada região. Aqui é uma lâmina que foi feita a partir do pólen que foi recolhido da perna, no caso aqui da escopa, dessa espécie de abelha solitária, né, coletora de óleo, Epícaris flava, foi feita aqui no campus da universidade, e a gente encontrou uma grande variedade de pólen, né, presente nessa escopa. Dentre esses pólen, eu destaquei aqui o tipo Rhizomia, da família Malpighiaceae, e a gente sabe que é uma planta, né, que fornece bastante azeite, no caso, óleos florais, para essas abelhas. Nesse mesmo trabalho, né, a gente conseguiu encontrar uma grande outra variedade de tipos polínicos associados. E outro tipo outra planta que estaria fornecendo esse óleo floral para essa abelha aqui na área do campus, seria esse pólen aqui, nessa planta Stigmaphyllum, da família Malpighiaceae. Aqui é outro trabalho feito com a mesma abelha, só que em outra região, feito por uma aluna daqui da universidade, né? O projeto dela é de mestrado. E a gente também, aqui é numa área de mata, a gente também encontrou uma grande variedade de pólen associado na escopa, né, dessa abelha. E dentre esses eu destaquei esse tipo aqui, né, que é a passiflora. Vocês podem observar que esse pólen aqui, ele é o mesmo, só que esse pólen ele tem uma peculiaridade que essas partes dele se soltam. E ele se solta, né, dessa forma aqui, mas é o mesmo pólen, que está associado, né, ao maracujá, no caso aqui, né, o passiflora, da família Passifloraceae, que seria grande fornecedor de néctar, né, para essa abelha dessa área.
Aqui também é um trabalho feito, foi um projeto também de mestrado do aluno aqui do laboratório, feito com o mesmo gênero de abelha solitária Epícris, no caso aqui é Epícris negrita, só que aqui foi feito na área de Restinga, né, que é um bioma associado à Mata Atlântica, e também a gente encontrou uma grande variedade de tipos associados na escopa dessa abelha, né. Aqui eu destaquei esse aqui, né, que é o tipo Borreria, da família Rubiácea, que seria também um grande fornecedor de néctar para essa abelha nessa região. Aqui já é uma lâmina de pólen de outra abelha solitária, nesse caso aqui é uma abelha vibradora, né, Exomalopis sauropilosa, e a gente encontrou uma grande variedade de pólen, nesse caso aqui eu destaquei o tipo capsico da família Solanácea, que está fornecendo tanto pólen como néctar para essa abelha, e esse trabalho também foi realizado, né, aqui no campus da universidade. A gente também encontrou outra grande variedade de pólen associado, além do capsico, né? E dentre esses aqui eu destaquei o tipo Cosmo, né? Da família Asterácea, que também seria um grande fornecedor de pólen e néctar para essa abelha aqui na área. Aqui já foi outro trabalho feito com abelha do mesmo gênero, só que outra espécie, né? Exomalopis annalis. E a gente aqui, né? Eu destaquei aqui nessa lâmina de pólen esse tipo Ipis da família Laminácea, que seria uma grande fonte de néctar para essa abelha. Aqui já é o trabalho também feito no campus da universidade, também com a abelha vibradora, nesse caso aqui é uma abelha da tribo Aglochlorine, e aqui a gente encontrou também uma grande variedade de tipos associados, né, na perna dessa abelha. E aqui eu destaquei o tipo Euphorbe da família Euphorbiácea, que é uma grande fonte de néctar, né, para essas abelhas. Aqui a gente também encontrou outra grande variedade de pólen nessa mesma abelha, e eu destaquei o tipo Casearia da família Salicácea, que é uma grande fonte de pólen, né, para essa abelha aqui na área do campus. E eu vou trazer agora aqui exemplos de outros, né, lâminas de pólen coletadas de outras abelhas. Nesse caso aqui, algumas solitárias. A bombus, né, aqui eu destaquei o tipo Senna da família Fabácea, que é fonte de pólen, né, para essa abelha nessa área. Aqui eu destaquei, você vê que tem grande quantidade de pólen que a gente tirou da perna da Xilócopa, né? E eu destaquei o tipo Camecrista da família Fabácea, que também é uma grande fonte de pólen. Aqui é outra abelha coletora de óleo, a Centris tassata. Eu destaquei esse pólen, que é o tipo Malpidia, da família Malpighiaceae, que é grande fonte de óleos florais, né, para essas abelhas. Aqui, eu destaquei essa abelha Ancylosceles ampiformes, né? Você vê que quase 100% do pólen presente aqui na lâmina é o tipo Hipomea, da família Convolvulaceae, que é grande fonte de pólen e néctar. E aqui foi coletado de outra abelha da mesma espécie e também tinha quase 100% do mesmo pólen, da mesma família, né? Do tipo aqui, nesse caso aqui, a Jaquemontia, que é a grande fonte de pólen e néctar. Já se tem trabalho que já veio que essa abelha seria um grande polinizador desses dois gêneros, já que quase sempre esses trabalhos, quando é feito, né, grande parte do pólen que é encontrado são desses dois gêneros, né, Hipomea e Jaquemontia. E aqui eu trouxe, né, só para finalizar, porque todas as outras abelhas que eu mostrei foram abelhas solitárias, né, só que você também pode analisar o pólen que está presente nas abelhas sociais, não só nos produtos, no mel, no pólen apícola. Aqui foi um trabalho feito por um aluno do laboratório, né, de mestrado, que ele analisou em áreas de café, né, o pólen que estava presente na perna, né, da Suaziana quadripunata. E aqui eu destaquei, né, o tipo do café, que foi quase que unânime, né, nessa carga polínica, que é da família Rubiácea e que seria uma grande fonte de pólen e néctar para essas abelhas. Então, o que eu quis mostrar, né, com essa apresentação aqui para vocês é que, através do pólen, né, que está presente no corpo desses animais, no caso das abelhas, tem como a gente inferir sobre quais são as plantas em determinada área, em determinada região, que são importantes para essas abelhas, mas também tem como a gente saber quais são espécies de abelhas que sejam importantes para determinadas plantas, né, que estejam, então, funcionando, né, como polinizadores para essas plantas, principalmente em áreas, né, de mata com plantas nativas. Só para finalizar, eu quero falar rapidamente para vocês, aqui na universidade que eu faço parte, né, a gente tem um programa, né, de pós-graduação em Ecologia e Recursos Naturais, né, com bolsas de maestria e doutorado,
Então, se alguém que tiver interesse, né, em vir para o Brasil prestar mestrado e doutorado, esse aqui é o e-mail, né, da minha supervisora. Ela trabalha com ecologia, principalmente, né, com polinizadores, abelhas nativas, interação entre elas, né, com a flora que a gente tem aqui na região, né, que é a Mata Atlântica, e também com áreas agrícolas. E, além disso, né, nosso grupo de pesquisa, a gente tem um Instagram, né, aqui é o endereço, Abelhas UENF, então, se vocês quiserem acompanhar um pouco do trabalho que a gente realiza aqui, né, é só vocês seguirem a gente lá. E aqui é o meu endereço de e-mail e o meu também Instagram, se alguém tiver depois quiser acompanhar mais do meu trabalho, quiser também trocar ideias, é só me escrever. Então, quero agradecer a todos pela atenção, né, a Ana pelo convite e graças a todos pela atenção. É isso. Bueno, muchísimas gracias por su presentación. Ahora le abrimos un espacio al público para que pueda realizar sus preguntas a través del chat o también pueden solicitar la palabra para abrirles el micrófono. No sé si quizás Ana Carolina tiene algunas palabras antes de iniciar con esta sesión de preguntas. Por aquí tenemos una invitada, Marcelita, que dice, parabéns pela presentación. Ya tiene las primeras felicitaciones, por aquí también le están felicitando. Bueno, queda a la espera. Gracias. Bueno, por aquí en el chat creo que tenemos más. No, por el momento no tenemos ninguna otra pregunta. Digamos aquí al Jairo. público. Sí, bueno, aquí No, se sí, apareció el doctor. Claro. Hablar con Vane y bueno, darle las gracias primero que todo pues por compartir con nosotros digamos que pues todos sus avances en investigación. La verdad es que me complace mucho que Vane nos esté acompañando porque bueno, conocí a Vane en una experiencia selvática, donde hicimos como un intercambio, pese a que no trabajábamos en las mismas áreas, pues hicimos como un intercambio de experiencias, no solamente pues a nivel profesional, sino también pues a nivel cultural. Entonces, Vane, de verdad, pues agradecerte por eso y de verdad que me apasiona también muchísimo todo lo que hacen ustedes con respecto al polen y bueno, todo lo que evidencié durante tu trabajo de laboratorio, esa dedicación tan, digamos que exhaustiva que tenía todo el tiempo pegada al microscopio, horas y horas. Y de verdad que ver todo eso ya como planteado acá en esta presentación, pues genera, digamos que, pues me da como satisfacción ver que pues todo el esfuerzo y las horas que tú dedicas están allí planteadas en esa presentación. Entonces, Vane, era más que todo como felicitarte y bueno, agradecerte por querer compartir tus resultados de investigación con nosotros. O sea, pues sabiendo también que tenías múltiples compromisos, que se te cruzó en algún momento, pero que siempre tuviste la intención de acompañarnos. Graças, Ana, pelo convite, né? Eu acho que fizeram uma pergunta aqui, né, no chat. Deixa eu ver se eu consegui entender. Pelo tipo de pólen. Sí, aquí tenemos una pregunta por parte de la profesora Ana de la Parra. Dice que de los tipos de polen, hay algunos que tengan una relación más productiva con algún tipo de algas. Lo digo porque creo ver algunas diatomeas. Eu não sei especificamente, né? Porque a área que eu trabalho de pólen é mais associado mesmo a essa parte do pólen relacionado com as abelhas. Então, a gente não... a alga, né? Eu já nunca li nada a respeito disso, né? Eu sei que a palenologia, né, tem uma área que estuda, né, diatomáceas, mas não é algo que eu trabalho, então não saberia te dizer especificamente se tem uma relação, né, direta entre isso. Não sei se eu consegui responder o que... Gracias a você pela... Y le dice que muchas gracias. Bueno,
¿Existe alguna otra intervención por parte del público o de parte del chat? De lo contrario, podríamos proceder a cerrar con el Science Seminar número 77. Vamos a darle unos segunditos más, a ver si tenemos alguna otra intervención. Bueno, profe, yo creo que esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo y acompañarnos en este espacio de los Science Seminars que tenemos todos los jueves. Aquí les mandan el agradecimiento el profesor William, el profesor Miguel, que también les gustó la charla, que excelente. Y bueno, también invitarla a nuestros demás espacios, que son durante todos los jueves del resto del año, y también convidar al público a que se nos una a los eventos que están por venir en este inicio de semestre. Entonces, muchísimas gracias y que se encuentren muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos.